Bom, eu acho que um vendedor tem 3 pontos principais que eu acho que é imprescindível que um bom vendedor tenha. O primeiro, ele ter gana. O vendedor tem que querer demais. O segundo é a técnica de vendas. Então, venda é treinável. E o terceiro é você ter um bom controle emocional. Porque vendas é difícil, cara. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Via Contactos Podcast, lugar onde nós falamos de empreendedorismo, gestão, a vida real de quem de fato empreende nesse país, de quem constrói essa nação, pois aqui nós acreditamos que nós somos os verdadeiros construtores de Brasil. Nosso tema hoje é um tema muito especial, muito específico, vamos dizer assim, mas que de fato vai transformar o seu negócio, especificamente o seu negócio digital. E o nosso tema hoje é processos comerciais para negócios digitais. Entendo que é uma evolução do mercado digital, olhar com mais carinho para essa área comercial. E para falar desse tema que é tão especial, tão importante para o crescimento dos negócios, a Mauri, nosso parceiro, nosso cliente do escritório, Via Contactos, queria em primeiro lugar te agradecer por você ter topado vir até aqui, compartilhar sua experiência, compartilhar todo o seu conhecimento. Queria em primeiro lugar te agradecer, muito obrigado, e seja muito bem-vindo ao Via Contactos Podcast. Para começar, nesse tema tão importante, processos comerciais para negócios digitais, queria pedir para você se apresentar, falar quem que é o Amaury, o que o Amaury faz, e muito obrigado por ter vindo mais uma vez e seja muito bem-vindo. Vamos lá. Eu que agradeço, Ricardo, o convite. É um prazer estar aqui com vocês, parceiro nosso lá da Hermídia Digital. Bom, eu sou sócio fundador da Hermídia Digital, uma empresa focada em processos de venda online. Temos também a Triet Lançamentos Digitais, que é mais focada em lançamentos mesmo, infoprodutos. E agora estamos numa nova alçada, que é a Eagle, que é uma empresa americana que a gente está abrindo lá nos Estados Unidos. E, inclusive, o Peixinho, seu sócio, está ajudando a gente lá também a entender melhor esses trâmites, que vai ser para implementar processos de vendas para empresas americanas. Então, pode ir? Não, você ia complementar? Não, então a gente está nessa toada desse mercado já tem alguns anos, né? Tivemos o prazer de trabalhar com grandes empresas, com infoprodutores também, que está amadurecendo cada vez mais esse processo. Então vai ser um papo legal para a gente conversar. Boa, muito bom. E eu acho que é importante, muito importante esse papo, porque eu acho que o mercado digital ele vem evoluindo, cada ano ele evolui e vai criando mais corpo, né? Existe muita coisa ainda para se profissionalizar no mercado digital que é recente ainda. Não é um mercado muito tradicional, assim, é um mercado novo ainda, e cada vez mais as empresas e as pessoas vão entendendo a sua importância. Só que eu acho que no começo não se dava a devida importância de uma área comercial, de um processo comercial nesse mercado. Você vê dessa forma, por que é importante que os negócios digitais tenham, de fato, ali uma área comercial? Com certeza, Ricardo. No começo era muito mais fácil, né? Você vê o pessoal que fazia lançamento em 2019, 2020, até antes, você arrumava lead por R$1, 50 centavos. Então, você não tinha necessidade de ter todo um sistema comercial, um processo bem definido, porque você vendia, bem ou mal, você estava vendendo. Se você fizesse um mau trabalho, você vendia. Você vendia. Lançamento, cara, qualquer um que você lançava lá, qualquer produto, fazia um tráfego mais ou menos, você conseguia vender. E com a profissionalização do mercado, a competitividade muito maior hoje, né? Depois da pandemia, teve uma crescente do número de empresas entrando nesse mercado, então a concorrência aumentou e o custo do lead foi lá para cima. Acho que todo mundo aí, nossa audiência também pode conferir. E aí foi necessário implementar processos mais profissionais, né? Então a pessoa começou a entender que não é questão que é um negócio digital, e sim que é um negócio, e o negócio precisa vender e precisa profissionalizar a sua área comercial. Então, cada vez mais se mostra necessário para a continuação da sua empresa, para o crescimento da sua empresa. E uma área comercial, eu acho que quando a gente tem um negócio, ou independente do estágio que esse negócio esteja, desde o processo inicial, um processo mais desenvolvido, ou ali naquela fase de mais madura mesmo assim, não tem jeito. Uma empresa, para ativar uma alavanca de crescimento ali, ela precisa ter uma área comercial, uma área de vendas. Mas como que eu faço isso digitalmente, assim, né? Quais são os processos ali? Como que eu
A pessoa que, poxa, tem um negócio digital que está nos acompanhando aqui, que tem um negócio digital e nunca pensou nisso, né? Achou que era só faz o tráfego e pronto, acabou. Qual é a diferença de eu ter um processo comercial, uma equipe dedicada para o comercial e de eu não ter? Como que eu consigo construir isso? Legal. Bom, primeiro passo para você montar um processo comercial é você entender onde está o seu cliente para ver se faz sentido você estar lá também ou não. Né? Então, a internet, muitas vezes, é um caminho para você realizar a venda, mas ela não é o fim. Então, ela termina ali numa ligação, ela termina numa reunião, numa call. Então, para você montar o seu processo, primeiro você tem que definir qual canal de venda você vai atuar, qual faz mais sentido para o seu negócio. E, a partir daí, você vai montar o processo para aquele canal. Porque canais diferentes necessitam de processos diferentes. Né? Então, um canal comum do mercado digital é a captação de leads, Facebook, Instagram. Né? E aí, depois, quando esse lead chega, você vai entender o que você vai fazer com ele. Todos aqueles leads fazem sentido para você? Talvez não. Então, você já começa com um processo de qualificação daquele lead. Para você entender quais leads você tem que atender com mais prioridade, quais não faz sentido nem perder tempo de ligar para ele, pessoas curiosas, por exemplo. Então, ele já começa em montar um cadastro correto ali para você pegar o máximo de informação possível daquele lead antes de você perder o tempo com ele. Então, por exemplo, a gente tem algumas empresas onde a gente monta uma classificação ABCD desse lead já pelo cadastro dele. E aí vem a parte do CRM. E aí isso já entra na qualificação. Já é uma etapa da qualificação desse lead. Já é uma etapa da qualificação automática, praticamente. Então, aí depois vem o segundo passo, que é o CRM, que é essencial para qualquer processo comercial. Sem um CRM, fica tudo perdido, não tem base de dados, não tem informação. Então, dentro do CRM, a gente já qualifica através das respostas desse lead. Então, já vem ali qual que é o lead A, o lead B, o lead C. E aí começa, então, a parte de qualificação com a pessoa. Então, num processo desse exemplo que a gente está dando, a gente sempre utiliza pelo menos um SDR, que seria um pré-vendedor, e, posteriormente, um closer, que seria o vendedor. Então, esse SDR já vai ter a prioridade dos leads que ele tem que atender. Então, ele vai começar pelo A, depois pelo B, pelo C, assim por diante. Ele tem que ter um processo de como ele vai apresentar essa empresa, que perguntas são necessárias ele fazer para esse cliente, para ele entender se realmente é um lead que faz sentido. E, a partir disso, ele vai passar para a próxima etapa aqueles leads que estão qualificados. Então, que tem um faturamento ali legal para a sua empresa, ou que é de um setor que faz sentido para vocês atenderem. E aí ele vai fazer essa pastagem de bastão para o closer, para o vendedor. Tem que ter um processo para essa passagem. Vocês adotam ali alguma metodologia, além dessa classificação que você falou de, dependendo das respostas que o cliente me dá, eu classifico, eu estabeleço alguns critérios para falar se esse cara é A, B, C ou D. Existe alguma outra metodologia que você utiliza nesse processo de qualificação? Porque eu acho que é muito importante, porque o vendedor, o closer lá, ele tem que pegar o cara já qualificado pelo SDR ali. Exato. E aí, se eu começo a passar para esse closer algumas leads que de fato não são classificados, eu estou perdendo tempo de um ativo muito importante meu do escritório, que é o meu vendedor. Exatamente. Que tem que estar focado em vendas ali, venda o tempo inteiro. Então, existe uma metodologia que você utiliza ali para coletar mais informações? Tem um checklist, vamos dizer, algum protocolo, alguma coisa nesse sentido? Existem várias metodologias. Uma muito utilizada é o Bunch. Né? É o que a gente usa lá no escritório. Exato. Tem algumas variações dele, que vai fazer sentido para cada tipo de negócio. Mas o Bunch, praticamente, ele é uma sigla, né? BANT, onde o B é o budget. Então, primeiro você entender que aquele cliente ele tem o dinheiro necessário para te contratar, né? Ele tem um orçamento para isso. E aí eu consigo fazer perguntas específicas. Eu não vou perguntar para ele, né? Você tem dinheiro para me pagar? Exatamente. Não é isso que eu vou fazer. Exatamente. Mas, através de algumas perguntas, eu consigo extrair essa informação do cliente. Você consegue extrair essa informação e tem que ser perguntada, Ricardo, porque não adianta, porque no formulário o nego mente, né? Escreve outra coisa que não tem nada assim, não faz sentido. Então, você colocar ali perguntas que fazem sentido para você extrair essa informação. Outro que é o a segunda sigla. Você sabe isso que você falou, que cliente mente mesmo no escritório? Por exemplo, uma das perguntas que a gente utiliza para saber, para validar o B do Bunch é o faturamento do cara. Sim. Quanto que sua empresa fatura? Aí o cara coloca lá no formulário, faturo
500 mil, 300 mil, 400 mil. Aí quando você vai conversar com o cara, não é nada disso. Não, isso aí é meu planejamento para daqui Exato, não sei exatamente. quanto tempo. Então, de fato, por isso que é importante ter a figura do SDR ali, da qualificadora, Exato. porque se você for confiar no 100% ali no formulário... Não, esquece. Você vai Tá perder perdendo. muito tempo e você perde dinheiro, né? Uma porque você vai pagar um salário normalmente muito mais alto para o vendedor do que para o SDR. Então, a hora do vendedor vai ser muito mais cara para você. Eu te interrompi, você estava falando do B lá, Do A, É. tem problema. Bom, então o A de autoridade. Por quê? Porque a gente tem que estar falando com quem realmente tem o poder de decisão. Não adianta o meu SDR passar para o vendedor ali, o secretário da empresa. E às vezes ele faz isso, né? O dono do escritório, da empresa, Muito. fala assim: vê lá uma empresa para fazer XPTO Exato. aqui para mim. Exato. E aí depois, até você chegar de fato no dono ali, porque é importante o Ali. Né? Então, é importante você treinar o seu SDR para ele conseguir trazer essa autoridade junto para a reunião. Não questionar se aquela pessoa realmente precisa de mais alguém, né, para tomar decisão com ela. Muitas vezes precisa do marido, precisa da esposa. Então, já reunir todo mundo que é necessário e marcar essa reunião com todos juntos. Então, vai aumentar muito mais sua chance de venda lá no final. E reduz o tempo lá também. Porque senão, se você não descobre isso, você vai fazer a reunião com o secretário. Exato. Aí o secretário vai falar para você: tá bom, eu vou falar aqui com o dono da empresa. E aí a gente faz uma nova reunião. Sendo que poderia ser 2 ou 3 reuniões, podia ser uma só. Ou pior, você passa para ele e depois deixa para ele passar a informação para o tomador de decisão. Ele nunca vai passar com a qualidade, com tudo que você conversou com ele. Né? Então, é super importante esse ponto e super importante você treinar o seu SDR para conseguir convencer a pessoa, né? Mostrar a importância de trazer esse líder junto para a reunião. Né? E aí, a terceira sigla, que seria o T, é o time. É o N. O N. Muito bom, verdade. Então, o N é o need. Né? Esse cara realmente precisa do seu serviço, do seu produto, né? Ou ele quer solucionar um problema que vocês não resolvem. E aí não adianta eu trazer também esse cliente se eu não consigo resolver o problema dele. Então, a gente investigar realmente qual que é a dor desse cliente para entender se a gente realmente faz sentido ter aquele cliente aqui dentro de casa. E depois o T, que é o tempo, para a gente entender se a gente está num tempo ali de fechamento realmente. Se o cara não está só especulando por ano que vem, para daqui 2 anos, só faz parte do planejamento, também não faz sentido a gente trazer para esse momento. Então, a gente deixa ali na parte de pré-qualificação. O N da necessidade eu acho muito interessante, porque quando a gente pensa assim, poxa, cara, eu quero trazer mais clientes para dentro do escritório. Só que se você coloca um cliente que você sabe que ele não necessita, não é o seu serviço que vai resolver o problema dele, e você coloca esse cara para dentro da sua operação, você vai ter um problema depois lá na operação. Exato. E aí a gente começa a já mitigar problemas que vai acontecer lá na frente na operação lá. Com certeza. Porque o vendedor quer fazer o quê? Quer vender. Só que não pode ser qualquer venda. Tipo assim, você não pode vender de qualquer a revalia. Exatamente. Porque senão esse cara vai... Aí o prejuízo é muito maior. Porque esse cara entra dentro da sua operação, a sua operação não está pronta para atender esse cara. Sim. Ele vai sair falando mal de Exato. você. E o cara, quando ele... Se você faz um bom trabalho, ele fala desse seu bom trabalho para 2 pessoas. Agora, se você faz um mau trabalho, você não atende ele da melhor forma, cara, esse cara vai falar mal de você para 10 pessoas, vai fazer vídeo no Stories, vai te arrebentar. E aí o prejuízo é muito maior. Por isso da importância do N, né? Exatamente. Acho que esse ponto é bem relevante da importância do N do Bunch ali, né? Exatamente. É importante porque o vendedor, se ele não tem ali uma orientação quanto a isso, ele vai querer fazer venda... Ele olha para a meta e fala, preciso bater. Exatamente. Isso gera uma série de problemas depois. Estresse da sua equipe, né? O cliente detrator, igual você falou, vai sair falando mal para todo mundo. Então, é um grande problema. Legal. E o T, você comentou do time também, que é um outro ponto extremamente importante ali na classificação, e vai do SDR também ali ter essa sensibilidade. O cara quer fechar agora. E a SDR vai no clube, cara, você precisa falar com esse cliente já, porque ele vai fechar hoje. Sim. Eu sempre faço uma relação muito com a loja de shopping, né? Pô, você tá num shopping ali, no shopping passa um monte de gente ali na frente da vitrine da loja, né?
E às vezes o cara passa ali, ele tá só olhando, vai voltar daqui 3 meses para comprar, vai voltar daqui 1 mês para comprar. Você tem que manter sua vitrine bonita Exato. para esse cara, talvez que não é hoje o time dele, vai ser daqui 1 mês, daqui 2, daqui 3 meses, para quando ele voltar de fato ser o momento ideal dele. E aí a gente começa a trabalhar diferença com um cara que quer fechar hoje. Sim. Você já vai atrás do closer, cara, Exato. é hoje. Você tem um tipo de conduta, né? Exatamente. Do cara que vai fechar daqui 2, 3 meses, né? É a questão da... É igual uma loja de shopping. Vai ter o pessoal que vai passar ali na frente, vai parar, vai dar uma olhadinha, vai comprar mês que vem, vai comprar daqui 2 meses, mas em algum momento esse cara ele vai te conectar, né? Eu acho que esses leads que a gente faz reuniões, que a gente leva para esse tipo de processo comercial, a gente tem que sempre estar aos olhos dele, né? Ele sempre tem que estar em contato com a gente de alguma forma. Exato. Se ele não comprar agora, ele vai comprar daqui 1 mês, daqui 2 meses. Então, a venda do mês que vem começa hoje, ali nessa reunião que você não fechou agora, né? Não, e aí também vem de você ter processos para resgatar esses leads antigos também. Sim. Né? A importância do CRM para quando o cara falar, cara, eu estou pensando daqui 2, 3 meses. Então, você tem um processo para já anotar, deixar na agenda para chamar, deixar registrado tudo que foi conversado. Né? Tem coisa pior que você voltar a falar com o vendedor e tem que contar toda a história da sua empresa, tudo novamente para o cara. Então, quando você tem sistemas ali, processos para deixar isso salvo de forma fácil para o seu vendedor poder resgatar e retornar a conversa, também vai aumentar muito a sua conversão. Boa. A gente falou do Bunch, que é uma das metodologias aí de qualificação. Sim. Tem alguma outra parecida ou semelhante, ou que a gente consegue aproveitar também? Ou a Bunch, de fato, ali é o mais recomendado? Olha, tem várias metodologias, na verdade, mas todas muito semelhantes ali ao Bunch. Então, você pode acrescentar outros termos ali que seja necessário para o seu negócio. Então, por exemplo, geolocalização, se for importante para o seu negócio, você não pode pegar gente que seja fora do estado. Então, você vai adicionar ali uma sigla de geolocalização. Então, você vai pegar o Bunch como uma base e acrescentando novas coisas ali. Que de acordo com o seu negócio, de Exato. acordo com aquilo que você precisa de qualificação. Sim. Que é? Tudo começa no ICP, né? Que seria qual que é o seu cliente ideal. Então, você tendo muito bem claro isso, você consegue organizar qual o processo de qualificação que se adequa melhor para você encontrar ele. Boa. Então, não é nada escrito na pedra, né? Exato. É sempre muito adaptável, né? Muito adaptável. E pro mercado digital, você enxerga o mercado digital já tá indo de fato mesmo para esse caminho de construir equipes comerciais? Sim. Ou ainda tem muita gente que não observou isso de uma maneira mais clara? No mercado digital, quando a gente fala principalmente de infoproduto, é muito daquele caso que era muito fácil de vender e mudou muito a situação. A gente teve, na semana passada, um dos nossos sócios num evento da Hotmart, que era das 300 maiores empresas da conta Hotmart, né? Do maior faturamento. E, cara, ali dos grandes, todos têm. Porque não tem como você chegar hoje num patamar desse sem ter um processo bem definido, uma equipe comercial. E quem não tem isso vai ficar para trás. Então, hoje a gente está vendo esse movimento muito maior das pessoas andando a tentar conseguir montar esse processo muito mais definido, contratando vendedores, contratando SDRs, montando um processo mais estruturado. Então, hoje ele é necessário. Então, as empresas estão realmente correndo atrás agora, aquelas que não se estruturaram anteriormente. Entendi. Acho que isso vem muito de cima para baixo, né? Dos grandes... Com certeza. Que vão, de fato, em suas redes sociais, nos seus canais de YouTube, com a sua audiência, vai conscientizando isso, né? Até para vir para os menores, né? Acho que com o tempo isso vai ficando mais claro essa importância. Acho que é um movimento que está começando ainda. Está começando ainda. Só os maiores realmente que têm essa estrutura mais bem definida. Mas a maioria ainda está naquele clássico, faz o lançamento, 3 CPL, abre o carrinho e compra lá na hora e acabou. Né? Aí as equipes já estruturadas, já tem um resgate de carrinho abandonado, faz uma chamada 1 a 1, monta script ali com cadências para conseguir acompanhar esse cliente até o final e, consequentemente, ter uma taxa de fechamento muito maior. Entendi. Quando você fala de cadência, assim, é muito do relacionamento que eu vou ter com esse lead ali enquanto eu tô o comercial tá em tratativa com ele ali, Exato. né?
Quais são as boas práticas assim de fluxo de cadência? Quando eu tenho que falar? Porque o vendedor, às vezes, ele passa muito por aquele cara o chato, né? Chato, né? Que, pô, fica ali enchendo o saco. Tudo. Você perde a venda porque você é muito insistente, né? Sim. E aí eu acho que tem uma linha muito tênue nessa relação, né? Você ser chato e você, de fato, não deixar o cliente ali sem uma informação, sem o seu contato ali, né? Como que eu consigo montar um fluxo de cadência ali e não ser chato? Olha, é uma linha tênue realmente. O Brasil, muito por conta dessas redes telefônicas que tanto liga para a gente, querendo oferecer coisa que não faz sentido, a gente tem uma aversão ao vendedor. Sim. Né? Então, a gente tem tanta dificuldade do empresário, do vendedor, de querer montar uma cadência porque ele não quer ser chato, e tanto do cliente também, quando é muito incomodado, ter uma aversão à empresa. Então, é você entender muito bem quais são os pontos de contato que faz sentido no seu cliente. Né? Se é um cliente que está muito na rede social, você pode usar a rede social para isso. Então, manda um conteúdo para ele, né? Comenta numa foto dele, manda um direct. Isso aí é muito utilizado principalmente no LinkedIn, tá? B2B também usa muito esse tipo de cadência. Você sabe que eu acho que o LinkedIn é um canal ainda pouco explorado. Pouco explorado E tem um mundo ali, cara. Exatamente. Então, se o seu cliente estiver ali, faz sentido você fazer uma cadência, mas tem que ser uma cadência não que seja uma coisa chata para aquele cliente, mas que vai agregando valor ao longo da cadência também. Então, você manda um conteúdo de valor pro cara, comenta numa foto sem dele. intenção de venda, né? Exato. Acho que esse é o segredo. Assim. Exato. Pô, você fez uma reunião com o cara, manda um conteúdo para ele. Manda um conteúdo para ele. Tipo assim, e aí, vamos fechar? Exato. Porque e esse aí, vamos fechar, o cara começa a se incomodar às vezes, né? Fala assim, Sim. Esse cara esse cara não quer me Quer ajudar. me vender. Exato. Esse cara não quer me ajudar, ele está interessado mais em vender. E quando eu entrar na operação, eu vou ser mais um ali, né? Exatamente. Mas você tem que ter essa cadência bem definida. Para todos os leads que chegarem, passarem pelo mesmo processo. E não ficar na mão do seu vendedor. No dia que ele está legal, ele vai ligar. No dia que ele não está, ele não liga, ele manda e-mail. Então, tem que ter essa regra de cadência para você ter previsibilidade também no final. Né? Saber quanto que você vai vender lá no final, de quantos aqueles leads que entraram numa ponta e vai sair na outra. Então, é um processo produtivo, realmente. E previsibilidade, né? Eu acho que é uma das grandes sacadas e lutas aí dos empreendedores, né? Ter negócios com previsibilidade de vendas, né? Sim. Quando você tem um processo bem definido comercialmente, a gente consegue ter a previsibilidade, né? Consegue. Um livro muito legal que a gente pode indicar para a nossa audiência é o Receita Previsível, do Aaron Ross, onde ele explica muito bem... Ele estava na G4 esses dias. Tava. Semana passada, eu achei. Ele fez um podcast com o pessoal lá também. O Vox, né? Muito legal. Aquele é uma bíblia de venda. Né? Tanto que na nossa equipe lá, a primeira semana do vendedor, ele é obrigatório a ler esse livro e fazer uma apresentação para a equipe. Então, antigamente, a venda ela é feita 100% por uma pessoa única. Então, ela montava a lista, fazia prospecção, ligava, depois fechava. E com o passar do tempo, a gente entendeu que é melhor você separar as operações e criar especialistas em cada processo. Né? Então, a gente especializou a parte do SDR para prospecção e a parte de vendas para o vendedor. Então, dessa forma, você consegue ficar mais previsível do seu resultado. Quando você controla quantos leads chegaram, qual que é a conversão desse lead para lead qualificado, qual que é a conversão do qualificado para a reunião, das que agendamento a reunião, quantos compareceram, dos que compareceram, quantas propostas, quantas vendas. Então, você tem toda a estratificação da sua venda e aí você consegue controlar e ter previsibilidade de quanto entrou, quanto vai sair de venda lá no final. E aí, acompanhando isso, você vai ver qual é a etapa que você mais está perdendo, né? Exatamente. Estratificando dessa maneira que você pontuou, e é brilhante isso, de fato, acho que é o que funciona mesmo, você começa a observar onde eu estou perdendo. Às vezes eu estou perdendo mais clientes, pô, o cara é um lead qualificado, mas ele não está indo para a reunião. Por quê? Exato. O cara, ele é ele é um lead, mas ele não é um lead qualificado. Por quê? Será que o meu marketing tá fazendo a campanha correta? Será que eu estou trazendo o lead correto? Algum motivo tem ali, né? O cara fez a reunião, mas não está fechando. Por quê? Exato. Então, você começa a dentro do processo comercial ali, estratificar por que eu estou perdendo os leads. Aí, enfim, aí é N possibilidades. N possibilidades. Mas você começa a entender que a venda ela é um resultado de todo esse processo. Né? Então,
Não é a culpa do vendedor lá. Você tem que conseguir olhar esses números para você achar qual que é o gatilho que está atrapalhando essa venda no final. Muitas vezes é porque está tendo muito agendamento de reunião e não está tendo comparecimento. Então, o cara agenda 50 reuniões, comparece 10. E aí você vai vender 2, que é a sua taxa de conversão. Mas não vai adiantar você melhorar a taxa, que você tem que aumentar lá o comparecimento. Então, você vai pensar como vai lembrar esse cara para aparecer na reunião, como vai gerar valor suficiente para esse cara querer estar nessa reunião. E você vai mexer naquele indicador e, consequentemente, vai resultar lá no final da venda. Então, você tendo esse controle, esses números na sua mão, você vai saber qual alavanca você vai ter que agir para gerar o resultado de vendas lá no final. Legal. Mauri, vendas, às vezes a gente, no mercado digital, tem algumas nuances diferentes, vamos chamar assim. Poxa, eu posso falar que eu vou vender esse celular aqui, é muito simples, só me dá o dinheiro, toma aqui e vendeu aqui. No mercado digital, eu estou vendendo muitas vezes um acesso a um curso ou um ingresso para uma mentoria, enfim, algum conhecimento, um serviço, muitas vezes assim, né? É muito diferente esse tipo de abordagem de venda para uma venda de um produto, sei lá, de uma caneca, do celular, de um microfone. Tem estratégias diferentes que eu posso abordar para essa finalidade? Sim. Claro que muitas coisas se assemelham, né? Mas quanto mais complexa seja essa venda, né? Por exemplo, vender uma mentoria, ninguém consegue... Não é uma coisa que você pega na mão, que é, né, palpável. Então, ela é uma venda mais complexa, consequentemente, ela vai necessitar de outros processos ali para a pessoa comprar. Então, no iPhone, por exemplo, todo mundo sabe que é um iPhone. Se você conseguir um preço bom e colocar para vender lá, a pessoa entra e compra sozinha. Agora, uma mentoria, ela não vai comprar sozinha. Então, vai ter que ter a necessidade de uma reunião, onde você vai poder explicar para ela, passar para ela quais que são os benefícios, entender a dor dessa pessoa, que é muito importante. Então, para cada tipo de produto, você tem que pensar na complexidade de vender aquilo e também qual é o nível de consciência do seu cliente. Se for um produto muito novo, um SaaS muito novo que as pessoas não conhecem, nunca utilizaram, talvez faça sentido, em vez de você todo esse processo de venda, você ter um trial, onde o próprio produto se vende, né? A pessoa entra, conhece, começa a usar o produto e a venda sai a partir dali. Tipo assim, o cara ficou ali, sei lá, 14 dias e, puta, eu não quero perder, eu não quero ficar mais sem isso daqui. Exatamente. E fecha, depois do trial, né? Exatamente. Então, você tem que tentar entender, né, qual que vai ser o melhor modo ali para o seu produto, para o seu tipo de negócio. Entendi. Então, existe muita similaridade também, mas você tem que se ater ali às especificações Com certeza. do próprio mercado, né? Volume, por exemplo. O ideal a gente sabe que o ideal é, poxa, você tem que ter um funil aqui do SDR de qualificação, com um cara bom de qualificação, e o outro closer, vendedor, bate. Então, esse é um processo muito claro, assim, que é o que funciona. Só que, às vezes, eu não tenho volume para isso. Sim. Poxa, eu não tenho volume de lead suficiente para ter um SDR e um closer. Exato. Como que eu faço? O que é o mais indicado fazer? Isso aí para um novo empresário, um empreendedor que está começando agora, né? Seria nesse sentido. Cara, eu tenho a experiência nossa, onde o Amaury era o SDR, e aí eu era o Souza, ligava para a pessoa, classificava a pessoa, depois quando vinha para a reunião eu era o Amaury. Sério? Sério. No começo para gerar uma impressão de uma empresa maior, de um processo mais bem definido. Então eu fazia tudo. Né? Então, O Souza era o SDR e o Amaury era o vendedor. Essa estratégia é boa. E assim a gente segue. Por quê? Porque desde o início eu já tinha a intenção de montar um processo. Mesmo não tendo ainda dinheiro para contratar, para ter ferramentas, eu já sabia da necessidade disso. Então eu já tinha bem definido o meu processo, mesmo que seja eu que fazia tudo. Eu já sabia qual que era... Eu colocava o bonezinho do SDR, eu sabia o papel do SDR que eu tinha que fazer. Depois trocava, colocava o bonezinho de vendedor, eu já tinha um processo meu de vendedor. Então, eu aconselho bastante o empreendedor que está começando agora, ele realmente fazer todas as etapas. Porque assim ele vai ter mais facilidade de ensinar e de corrigir também o seu colaborador quando tiver com algum desvio ali na operação. Entendi. Poxa, show de bola. Isso acho que é uma dor bem comum, assim, né? Principalmente quem está começando a estruturar... Sim. Um processo comercial e também buscar, muitas vezes, qualificação. Até queria te ouvir sobre isso, sobre
hoje em dia a gente usa muito bot, né? De robozinho, de formulário, de informações mais prontas ali. Até que ponto essa qualificação é ok quando você tem só robô fazendo, ou de forma muito mais automatizada, e aí já só passa para o closer aquilo que o robô qualificou, Sim. ou não, de fato ainda é importante esse SDR estar ali presente para ter essas nuances. Porque eu vejo muita coisa nesse sentido da automação da qualificação. Sim. E até que ponto isso vai ou não, de fato, extinguir ali um SDR mesmo, eu consigo fazer isso só com automação, com robô, ou não, de fato ainda o SDR e sempre vai ser muito importante ali. A gente volta para aquilo da complexidade do seu produto, né? Produtos mais complexos necessitam sempre de mais pessoas ali para estar ajudando e auxiliando esse cliente, e vai depender muito da maturidade do seu negócio. Por quê? Não adianta você começar um negócio agora e querer colocar um robô se você nem ouviu o seu cliente, não sabe as perguntas que vão ser realizadas, não sabe as dores que ele tem. Então, esse robô não vai funcionar. Então, você precisa passar por esse processo para ter conhecimento suficiente para organizar um robô da melhor maneira possível. Eu não gosto muito de robô, Ricardo, para falar a verdade. Tá? Eu prefiro muito mais ter a pessoa ali na frente, ter um atendimento humanizado, né? Porque a gente não gosta de ser atendido por robô, sinceramente. Eu sempre falo quando a gente liga lá em algum lugar para atender que tem a URA lá, disque 1, disque 2, disque 3, você só vê a hora de chegar o 9 para você clicar no 9 e fale com o atendente. Exatamente. É bem isso. É bem isso, é bem isso. Mas, com o avanço aí da tecnologia, eu acredito que a profissão de SDR pode estar um pouco ameaçada. Por que eu falo? A inteligência artificial está chegando num nível que ela vai conseguir ligar para o cliente, fazer a qualificação com ele, ajustar o tom de voz de acordo com o cliente, porque da forma que o cliente vai, ela já bate na base de dados e encontra a forma melhor dela falar para convencer aquele cara. Né? Então, claro que hoje a gente não está nesse nível ainda, mas é esse caminho que ela está seguindo. Para responder, para quebrar as objeções dele. Exato. Então, ele já puxa na base de dados, meu cliente é do ramo X. Já vem, puxa na base de dados todos os seus cases de sucesso, já realizamos isso com o cliente. Já ajusta o tom de voz para fazer aquele cliente prestar mais atenção nela. Então, tudo indica que essa profissão de SDR ela vai mudar bastante nos próximos anos. Agora, do vendedor em si, principalmente para vendas complexas e ticket alto, eu acho que vai ser muito difícil tirar o vendedor. Cara, a relação humana ela nunca vai ser substituída. Não tem como. Não tem como. A gente vai... Lógico, tem um ganho muito grande de produtividade com inteligência artificial, com processos. Tem muita coisa que eu acho que a gente ainda nem tem noção da onde que vai chegar em inteligência artificial. Tem muita gente que até fala assim, cara, isso é um risco para a humanidade. Exato. Enfim, muitas coisas acho que a gente não sabe, nem tem acesso ao que pode ser feito com inteligência artificial. A gente vê tanta coisa aí, né? Pô, é o robô que já tá batendo no humano, no quem já fez. Cada dia é uma coisa nova. Cada dia é um negócio que você fala, tá estranho. Tá estranho, é perigoso esse negócio aí, né? Mas eu acho que a relação humana nunca vai acabar e as pessoas acho que sempre tendem a gostar mais de se relacionar com humanos, né? A relação humana, ela é ingênua. Quando ela é feita de forma genuína ali, ela é ingênua ela não é, mas ela é genuína quando ela é feita de forma efetiva ali, né? Então, de fato, eu acho que vai ter muita automação, muita mudança e a gente tem que acompanhar isso, mas... Eu concordo com você. E venda é muito confiança, né, cara? Você compra primeiro o vendedor, depois a empresa. Então, eu acho difícil tirar o humano dessa relação. Boa. Vendedor, cara. Cara, vendedor... Você falou agora há pouco uma coisa que é muito verdade, assim. Cara, o vendedor, muitas vezes, ele é demonizado. Poxa, é aquele cara chato que vai ficar me perturbando porque é o cara lá do call center, lá da operadora de celular que fica brigando para me oferecer o que eu não quero. Exato. E aí tem perfis de vendedores, né? Perfis de SDR. O que seria um bom perfil de um vendedor? O que o cara tem que ser para ser um bom vendedor? Legal, cara. Ótima pergunta. E até a gente está acostumado a implementar processo e é muito difícil colocar na cabeça do empresário, do vendedor, do atendente lá, que ele não vai ser chato, que ele está ajudando a pessoa, que ele está resolvendo. Então, é uma briga nossa que eles realmente não querem ligar, não querem chamar mais de uma vez, porque acham que está incomodando, por causa dessa cultura enraizada nossa.
Bom, eu acho que um vendedor ele tem 3 pontos principais que eu acho que é imprescindível que um bom vendedor tenha. O primeiro, ele ter gana. O vendedor tem que querer demais. Tem que querer mudar de vida, tem que querer ganhar dinheiro. Ninguém gosta de ser atendido por um vendedor mole, devagar, o cara que não tem energia. Então, ele tem que ter essa vontade e isso vem dele. Né? É difícil você conseguir pôr uma gana numa pessoa. O segundo é a técnica de vendas. Então, venda é treinável. Né? As pessoas acham que o vendedor nasce vendedor, que é aquele cara da lábia que envolve as pessoas, e não é bem assim. Né? É treinável, tem técnica para você utilizar, tem processos. E o terceiro é você ter um bom controle emocional. Porque vendas é difícil, cara. É não o dia inteiro, é nego grosso que pega com você no telefone, tá? Brigou com a esposa e vem descontar em você, nego desliga na sua cara. Então, se o vendedor não tiver um bom controle emocional, ele vai perder venda, porque o cara que foi grosso com ele agora, ele já fica triste, não consegue atender o próximo bem, então ele vai perder a próxima venda também, chega em casa estressado. Então, eu acredito que esses 3 pontos são os principais. Técnica a gente ensina, controle emocional dá para treinar também, né? Tem vários livros aí que a gente pode acompanhar, psicólogos, mas agora a gana, a vontade tem que vir da pessoa mesmo. A gente não consegue fazer com que a pessoa se importe, né? A gente ensina ela a técnica de venda, o processo, como que faz. A questão emocional também, acho que o diálogo ajuda muito nesse ponto. Mas fazer o cara se importar ali e saber, aí é com o cara. Aí não... Aí é difícil, né? A motivação, eu acredito que vem muito de dentro da pessoa, né? Dela querer mudar, dela querer fazer algo diferente. E você acha que é difícil hoje em dia encontrar um vendedor para trabalhar? Porque, por exemplo, assim, contabilidade. Poxa, contabilidade é uma venda mais técnica, né? Tem que, O cara vai me perguntar lá, poxa, quanto que eu vou pagar de imposto? Quanto que você vai reduzir meu imposto? É técnico, né? É uma venda mais... É uma venda mais complexa, vamos dizer assim, né? Não é tão fácil. Tem outras questões também que são complexas assim também. Mas é fácil encontrar vendedores no mercado hoje? Cara, você não espere encontrar a pessoa pronta. Né? Se você for buscar um vendedor pronto, vai ser muito difícil. Ou você vai pagar um absurdo. Então, o que eu aconselho é você ter dentro de casa um processo de ensino realmente para você alavancar esse vendedor dentro de casa. Você ensinar ele dentro de casa. Eu acho que cada vez mais a empresa tem que ser uma escola. Tanto para a sociedade, ensinando a sociedade aquilo que ela pode contribuir, quanto para os seus colaboradores. Então, você tem que ter um processo ali para fazer o seu vendedor crescer e aprender dentro de casa. Porque se você for pegar vendedor pronto, você está ferrado. Vai ser muito difícil de você encontrar. Legal. E é até bacana que aí esse cara ele já vai muito mais de encontro com a sua própria cultura de vendas, Exato. né? Porque tem um cara que sei lá, tem um estilo de venda, tem uma forma de vender... E para uma empresa funciona. Talvez para outra empresa, um outro negócio, não funciona. Então, por isso que é importante... culturalmente, isso está muito inserido também no departamento de vendas, né? Para ficar muito claro ali para esse cliente que vai entrar para dentro da operação, onde que ele está entrando, né? Exato. Qual que é o perfil desse aqui que eu vou encontrar nessa empresa aqui, né? Não, tem muito empresário que a gente conversa e fala, cara, contratei o vendedor, paguei caro, mas não vende. Beleza, vamos entender a situação. Aí chega lá, ele não tem um sistema para esse cara trabalhar, não tem um CRM, ele não tem um script, ele não tem um processo de cadência, ele só larga o vendedor lá e acha que vai vender por si só. Então não adianta, você pode trazer o melhor vendedor do mundo, se ele não tiver um processo bem definido ali, para ele seguir e melhorar aquele processo, não vai vender. Então por isso que é legal você trazer de casa, traz o cara sem vícios, né? Você molda ele dentro da sua cultura e ensina ele passo a passo os processos que ele tem que seguir. Legal. Outra coisa muito bacana que eu aprendi também e vem funcionando muito bem lá no escritório é você cada vez mais aproximar o vendedor, o departamento comercial, de áreas como CS, experiência do cliente, Sim. aproximar esse cara de vendas do time de produto, de quem desenvolve o produto, quais são as características. O vendedor ele tem que levar muitos benefícios para o cliente, mas ele tem que saber também das características do produto. Então, sim, a área de vendas está muito alinhada ali com o marketing, que é quem vai trazer esse lead, sim, e aí aquela eterna
discussão, né? O lead tá bom, briga dos dois lados. o lead é bom, o lead é ruim, mas comercial e marketing juntos, trabalhando ali numa mesma esfera. Produto, para saber as especificações, qual é o ponto forte do produto, qual que é o ponto fraco do produto, onde eu posso melhorar nesse produto. E aí o time comercial, em contato com o time de produto, vai dar muito certo, porque ele vai ter essas informações. E o time da experiência do cliente. O que meus clientes atuais estão achando do meu trabalho? Se está bom, se está ruim? Poxa, isso aqui não está legal? Cara, toda empresa tem seus percalços, seus pontos a melhorar, mas é bom você ouvir. Então, quando o time comercial ouve o time de CS, de experiência do cliente, como que está o relacionamento com esses clientes, eu acho que isso acaba ganhando uma potência muito forte quando você une comercial, marketing, produto e CS, para, de fato, a gente conseguir levar uma melhor solução adequada para o nosso cliente. Né? Não, eu concordo plenamente. Primeiro, marketing e vendas, para mim, é um time só. Hoje, no escritório, é um time só. É um squad só. Não existe marketing se ele não gerar venda lá no final. Então, com a gente lá também é um squad que trabalha junto. E o produto, com a venda, é uma via de mão dupla. Tanto do vendedor para entender cada vez melhor qual que é o cliente ideal, né? Como que nosso produto soluciona as dores dele. Então, são coisas que ele vai aprender estando perto do time de produto e do time de CS, que vai falar as dores, os problemas. Como também o time comercial vai trazer ideias de novos produtos. Exatamente. Né? Ele vai trazer, estão precisando disso, o mercado está indo para esse lado, tem muito cliente chegando precisando disso aqui, a gente não tem a solução. Então, é uma via de mão dupla, realmente. É muito legal você falar isso, porque isso aconteceu muito recentemente no escritório. A gente faz isso, né? Tem um squad que é comercial, marketing, produto e CS. E aí, a gente estava nessa reunião, e aí o nosso vendedor, o time comercial, comentou assim, cara... A gente tem um produto que é o BPO financeiro, a terceirização financeira. E lá a gente tem 2 planos. Tem um plano que você não tem a programação bancária. Tipo assim, você faz a gestão do RP do cliente, mas o cliente que entra lá no ambiente bancário e ele faz os pagamentos dele lá no ambiente bancário. E tem um outro plano que é onde nós fazemos a gestão do RP, fluxo de caixa, contas a pagar a receber, e a gente faz a programação dos pagamentos do cliente. Então, o cliente só entra lá no banco e aprova e ponto. Tem esses dois produtos. Aí, o meu time comercial levou. Falei assim, cara, eu tô recebendo aqui bastante contato de cliente que só quer a conciliação bancária. Só quer que você vai lá e categoriza. Isso aqui é material de escritório, isso daqui é folha de pagamento, isso daqui só quer categorização. Então, eu acho que cabe a gente criar um plano novo aqui para atender esse cara, que ele não quer que você faça a gestão do RP, ele não quer que você faça a programação bancária, ele só quer a conciliação bancária, porque às vezes o volume é alto, ele tem essa dificuldade, não é um ponto que ele dê atenção, e conciliação bancária, você passa uns dias, você não faz, você já nem lembra o que aconteceu lá direito. Então tem que ser um negócio muito diário, assim. Exato. Então você vê, é o time comercial trazendo um produto novo, um produto já existe, mas um plano novo ali para dentro do produto que a gente conseguiria vender mais. Sim. Vender mais uma solução que, poxa, a gente já faz isso. A gente só fazia uma parte do produto, né? Exato. E aí esse cara, poxa, beleza, você faz a conciliação dele ali. Daqui 6 meses, ele faz o upsell aqui. Vira cliente de vocês. Daqui o outro mês, ele faz de novo o upsell. Exato. E aí, daqui a pouco, você está fazendo todo o lançamento dele. E se a equipe ali não tivesse em contato comercial, quanto tempo ia demorar para surgir, né? Ou seja, eu estou perdendo dinheiro, estou deixando de fazer venda de um determinado produto. Aconteceu exatamente isso com a gente, cara. A gente tinha uma solução total que envolvia tudo lá na Airmedia. E aí o vendedor falou, gente, a gente está com bastante lead de clientes menores, que não precisa de uma solução tão completa. Né? Precisa apenas startar ali no digital. Então precisa de uma estrutura de campanha ali mais básica para ele começar, de um site, né? De um planejamento. E aí surgiu o produto Starter também, cara, que no primeiro semestre nosso já representou 20% do faturamento. Olha aí. Uma sacada assim que veio da equipe comercial. Às vezes a gente na ânsia, né? Poxa, eu quero vender o plano o maior. Melhor, o meu cliente vai estar 100% bem amparado aqui com tudo isso. Exato. Cara, às vezes não é isso que o cara quer. Não é isso que o cara precisa. Né? Então, essa visão em cima do cliente, de você encontrar novas soluções, né, para o mesmo cliente que está chegando, eu acho que é uma função muito legal do comercial
que tem que ser explorada e incentivada para o comercial trazer essa informação também. Sim. E aí entra os rituais, né? A gente se conectou, onde que a gente se conheceu? Lá no G4 Educação. Foi no Hot City, eu acho, a primeira Hot vez. City, mas depois a gente se encontrou também Novamente. no Scale. No Scale. No Scale, né? É. E aí, poxa, lá eu sou aluno, aprendo muita coisa lá. E lá eles falam-se muito dos rituais, né? Sim. Então, quando você tem os rituais ali, você consegue acompanhar esse tipo de informação. Exatamente. Aí você cria um ritual dentro da sua empresa que semanalmente o seu time, você vai ter o seu squad ali com marketing, vendas, produto, CS. Sim. Pô, Ricardo, eu não tenho um time de produto para cuidar do seu produto. Tá bom, mas tem alguém que desenvolveu o produto. Quem que é essa pessoa? Leva para essa reunião. Ricardo, eu não tenho time de marketing. Cara, monta um squad com o que você tem de mais próximo possível desses 4 pilares. Isso. Marketing, vendas, produto e CS. Quem é que está mais perto desse produto? Vai sair coisa boa dali. Com certeza. Se você tiver um ritual semanal ali, que você analisa o que aconteceu e prevê o que vai acontecer na próxima semana, vai sair coisa boa ali. Não tem como não sair, né? Tem que ter esses rituais bem determinados, né? Não pode ser esporadicamente, a hora que tem uma ideia e faz. Né? Então, a gente sempre tem as dailies como um ritual. Sim. Né? E o empresário fala, cara, mas todo dia reunião, o que eu vou falar todo dia? Mas se você tiver os números na mão, você vai ter o que falar todo dia para melhorar. E faz muita diferença. E aí você começa a ver os gaps, né? Exato. Aí você começa a ver, pô, porque ontem foi diferente de antes de ontem? O que aconteceu de diferente? E você não vai ter a surpresa lá no final do mês. Né? Chega lá no final, não bater meta. Você quer bater meta. Agora eu vou ver o que está acontecendo. Então você vai acompanhando diariamente. E aí a gente tem o ritual semanal, que aí é com todo o squad, marketing, todos juntos. E a gente tem também um ritual de educação, que é importante a gente falar aqui também. All Hands. Tem o All Hands também. Pô, a gente faz lá. Cara, é sensacional. E esse de educação é 1 hora por semana voltada à educação do time comercial. Então a gente vai trazer um vídeo, vai trazer algum tema para discutir entre nós, ou alguém faz uma apresentação, alguém do time. Então, venda, você tem que estar estudando o tempo todo, cara. Até saiu recentemente um estudo da Salesforce que vendedores com mais de 4 anos de experiência estudam até 2 vezes mais que vendedores iniciantes. Você vê que quanto mais você estuda, mais você percebe que você não sabe nada, que tem muito a aprender. Né? Então, eu sempre incentivo muito você ter ritual de estudo também. De você fazer o roleplay, né? Que é muito legal. Eu acho que tem que fazer parte do job description. Tem. Se você está acompanhando a gente aí, você tem funcionário, tem que fazer parte do job description do seu colaborador, independente, não só da área de vendas, de qualquer área, tem que fazer parte do job description e estudar. Tem que Pô, fazer. se você não gosta de estudar, você não se aprimora, tá fora. Não, tá fora. E nesse mundo competitivo que a gente tem, que a gente vive hoje, super volátil, cara, o que você aprendeu há 2 anos atrás, hoje não vale mais. No digital, principalmente. Eu acho que digital até menos. Então, você tem que ter isso como parte realmente do job description ali e você ajudar o seu colaborador nessa evolução também. Né? Então, identificar esses gaps que o seu operador tem e indicar para ele cursos, trazer para ele palestras. E ele vai gostar porque é desenvolvimento para ele. Porque, assim, às vezes, amanhã esse vendedor não está mais na sua empresa. O mundo é dinâmico. Antigamente, né, as pessoas ficavam 40 anos na empresa, a vida toda dentro de uma empresa. Hoje em dia não é mais assim. Muda, Sim. Mas é aquela coisa, né? Ricardo, mas eu vou dar um treinamento, eu vou capacitar o meu colaborador para amanhã ir para outra empresa? Cara, isso aí é pior ignorância. É pior ignorância, porque assim, cara, mais caro vai ser você ter um cara não treinado dentro da sua equipe. Exatamente. Entendeu? E tem muito empresário com essa cabeça. Tem, até hoje tem ainda. Eu não vou treinar meu colaborador para mês que vem ele ir para outra empresa. Tá bom, é mais caro você ter um cara sem conhecimento, sem base aí. Aí ele vai ficar aí igual uma sanguessuga, sugando e não vai aprender nada. E se você for querer trazer todo profissional já pronto do mercado, você vai pagar um absurdo. É um absurdo. Entendeu? Tem poucos os que são bons, são bem remunerados. Então, você tem que ter essa escola dentro de casa. Vai gerar maior engajamento, porque não é só salário que engaja. Não. Tá? O profissional, principalmente hoje em dia, ele dá muito valor para o desenvolvimento próprio dele dentro da empresa. É legal você falar isso, porque assim, recentemente teve uma colaboradora que recebeu uma proposta de trabalho e ela falou não. E aí Colaboradora sua? Eu perguntei.
Por que você não foi? O salário era maior. Por que você não foi? Ah, não, Ricardo, eu gosto do ambiente daqui, eu gosto de trabalhar aqui, eu vejo que vocês se importam com as coisas aqui e eu acho que aqui é o meu lugar. Eu acho que aqui eu quero ficar aqui. Aí a prova maior. Aí eu olhei aquilo e falei assim, cara, a gente tá fazendo, estamos no caminho certo. Tipo assim, estamos numa boa trilha, entendeu? Também não era uma colaboradora que saiu, recebeu um valor um pouco maior ali, já quis sair. Não, sim. Poxa, ela gosta do ambiente, gosta das pessoas, gosta da forma que as coisas estão sendo conduzidas. Lógico, a gente sempre tem pontos de melhoria. Mas isso eu achei muito bacana. É muito legal. Cara. Muito bacana, porque você falou assim, cara, estamos construindo um negócio legal. Exatamente. Porque recebeu a proposta, vou ficar, era maior a proposta financeira, mas ela decidiu ficar. E aí eu queria entender o porquê que ela ficou. Aí ela me trouxe esse feedback e, pô, eu fiquei muito feliz ali. Você já vê que você tá seguindo uma linha ali que faz sentido, né? E é uma pessoa que está acreditando no projeto da empresa. Exato. Vou crescer, vou ganhar mais dinheiro, mas eu vou ganhar aqui dentro. Isso que você falou, eu acho muito importante também. Você saber vender o futuro da empresa para os seus colaboradores. Primeiro que para isso você tem que ter um futuro na empresa, né? Sim. Você não tem que ter isso claro, né? Tem que ter isso claro, o propósito da sua empresa. Então, você definir bem esse propósito, saber divulgar bem esse propósito, trazer pessoas que estão alinhadas com aquele propósito e, além de tudo, você alinhar o propósito dela com o propósito da empresa. Por exemplo, um dos clientes nossos de academia lá, ele tem atendentes ali que a gente estava treinando para ser vendedora. E, cara, ninguém quer ser atendente, ninguém quer ter um futuro de atendente, enfim, né? É um primeiro trabalho, é um início. E tinha uma colaboradora lá que ela faz educação física. E aí a gente falou, cara, como que a gente pode alinhar o propósito dela aqui para ajudar ela a ser uma boa vendedora? Né? E a gente falou, começou a entender o que ela quer ser. E ela falou que ela gostaria depois de estar vendendo cursos de mentoria na área dela, de estar fazendo consultoria online. Falou, pois bem, olha que legal. Olha que oportunidade você tem aqui dentro da empresa. A gente vai te desenvolver para vender, que é uma habilidade que você não aprende na faculdade, e dessa forma vai te ajudar lá no seu futuro, quando você ter sua mentoria, os seus cursos, para você vender ela também. E ali a gente já percebeu que o olhar da menina já mudou na hora. Já começou a engajar, já começou a ver o propósito. Então, eu acho muito legal isso, a gente conseguir entender o propósito de vida dos nossos colaboradores para alinhar ele junto com o propósito da empresa, né? Que com certeza vai desenvolver muito melhor. E é um pecado muito grande, né? Porque na faculdade a gente não aprende a vender. Não tem faculdade de vendas, né? Cara, é bizarro isso, né, mano? Porque, pô, você quer construir um negócio. Você tem que fazer o quê? Vender. É o primeiro passo. Primeiro passo. Exato. E isso não é ensinável, nem em escola, nem em faculdade e nem em lugar nenhum. Graças a Deus, hoje a gente tem internet, tem YouTube, tem players muito bons assim de negócios que nos ensinam isso e que trazem informação. Hoje a gente tem acesso à informação de fora do país, com melhores práticas e estudo sobre isso. Mas para você ver como que é. E é uma crítica que eu sempre faço assim a muitas graduações. A gente não aprende a vender, a gente não aprende a ter negócio. A gente aprende a ter um bom currículo para trabalhar em algum lugar. Exato. Isso você aprende. Mas venda você não aprende. Não. Construir um negócio você não aprende. Então, não aprende. Por isso que, cara, eu valorizo muito quem empreende. Eu acho que o empreendedor é quem constrói o Brasil, é que a gente leva esse país nas costas. Com certeza. Com toda a dificuldade que a gente tem. Com folha. Exato. E com imposto, carga tributária. A gente vai estar agora com a reforma tributária, a gente vai se transformar talvez no país com maior carga tributária do mundo. E mesmo com tudo isso, cara, a gente está lá na linha de frente, lá, Exato. Botando o peito lá para jogo, para lutar. E isso eu valorizo demais. E 90% dos empregos do Brasil é do pequeno empreendedor. Não é dessas grandes empresas multinacionais. Né? É da lojinha ali que tem funcionário, é do pequeno empreendedor que está começando a crescer com seus 10, 15. Essa é a realidade do brasileiro. Sim. É isso que carrega realmente o nosso país. Legal. Cara,
Bom demais, bom demais. Falar de vendas é um assunto que eu gosto muito. Nossa, você deixar, nós vamos ficar conversando aqui. Gosto muito. É que, mano, eu sempre falo assim, cara, eu bato o olho aqui e falo assim, pô, já tá chegando no final. E vendas... Pô, a gente podia falar aqui dos funis de vendas. Nossa, tem tanta coisa legal que dá pra gente falar, Inbound, outbound, Exato. programa de indicação. Exato. Cara, a gente vai ter que marcar outro dia. Vai ter muita coisa A bacana. gente tem que marcar outro De episódio. falar de processo por canal de venda diferente. E isso é legal porque, assim, tem que estar muito claro isso também, né? Pô, você tem que ter o inbound, Exato. outbound. Será que é a hora de fazer Qual que eu começo primeiro? qual que eu começo? O que eu faço primeiro? O que eu faço depois? É o mesmo perfil de vendedor? Não é o mesmo perfil? É Já diferente? adianto para vocês, não é o mesmo Não é o perfil. mesmo, não é o mesmo. Então, programa de indicação. Poxa, eu vendo através de indicação. A minha melhor venda é do cara que já é meu cliente. Exato. Como que eu consigo fazer isso? Quantos não vivem anos e anos só de indicação? Exato. Imagina se construir um processo bacana para incentivar isso. Contabilidade mesmo. Contabilidade é um mercado que tradicionalmente é indicação. Sim. Então você vê poucos escritórios de contabilidade ainda que constroem uma estratégia de marketing, que investe em ads, que fala com um influenciador digital, que constrói outros canais de aquisição de cliente. Tradicionalmente, o ramo de contabilidade tinha muito um canal de aquisição. Indicação passiva. Não era nem um programa de indicação estruturado que dava benefícios para ambas as partes. Indicação passiva. Pô, o Ricardo me atende lá, ó, fala com ele lá que ele vai te atender também. E era indicação passiva, assim. E olha, se eu construir um programa de indicação que dá benefícios para ambas as partes, estruturado, com regras. Exatamente. Quanto você não pode alavancar? E outra, indicação dessa forma passiva, você não tem previsibilidade nenhuma de crescimento. Você conta com a sorte lá. O cara tá num evento lá e falou de você e pronto. Você não consegue se planejar muito a longo prazo. Né? E já com um programa bem definido, você consegue ter até previsibilidade na indicação também. Sim. Queria te agradecer mais uma vez por ter vindo até aqui, por ser nosso cliente do escritório. Sim. A gente está junto lá na nossa luta diária, nos nossos desafios lá diário. A Armídia é nosso cliente lá do escritório, satisfação imensa lá de tê-lo lá dentro. Eu que agradeço a parceria do escritório. E obrigado por partilhar todo esse conhecimento. A gente vai marcar outro bate-papo para a gente continuar essa conversa. E eu queria que você deixasse aí a última conversa aí, suas últimas considerações aí para quem está começando, para quem está começando a olhar mais para essa área comercial com mais detalhes, com mais afinco ali. O que você deixa aí suas últimas considerações aí para essa turma? Legal. Primeiro eu queria agradecer você, Ricardo, a Via Contacts pelo convite, nossa parceria ali, que já vem sendo de grande sucesso. Cara, para o empresário que está começando agora, o recado que eu deixo assim, invista em conhecimento, principalmente. Boa. Não saia investindo dinheiro em coisa que você não sabe, em coisas que te falaram que vai dar certo. O Google dá certo, põe dinheiro lá, porque nada é assim. Então, invista em conhecimento, vai buscar pessoas que já realizaram aquilo e tiveram sucesso, converse com amigos, com outros empresários, ouçam podcasts como esse para ter uma base. Hoje em dia, a informação está aí aberta para todo mundo, é só você querer. Né? E aí vai começando pouco a pouco, comece pelo mais barato, meça, né? Quem não mede não gerencia. Então, tudo que você fazer de processo, principalmente vendas, tem que ser metrificado para você saber se deu certo, se não deu errado. Então, eu investiria primeiro em conhecimento, depois eu daria o primeiro passo ali com o menor investimento possível, mediria se deu certo e a pouco você vai avançando. Né? Mas o principal é você entender também para quem que você quer vender. Né? Para quem faz sentido o seu produto. Legal, bom demais. Mauri, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. E para você que nos acompanhou até aqui, teve essa aula aqui sobre vendas, sobre o processo de vendas, tem muito mais coisas que a gente ainda vai abordar aqui em outros episódios, com a Mauri aqui ainda de novo falando sobre vendas. Muito obrigado por estar conosco até aqui. Se você não é inscrito ainda nesse canal, se inscreve aqui nesse canal, curte esse vídeo, comenta aqui embaixo o que você achou do nosso episódio. Manda para os seus amigos, empresários, empreendedores que estão ali começando, que estão construindo seus departamentos comerciais. Tenho certeza que vai ser de grande valia, de grande importância e relevância para os negócios dos seus amigos também. Obrigado por ter ficado conosco até aqui. Um grande abraço, até o próximo episódio. Até mais.